Olá, queridos, obrigado por você mais uma vez aqui comigo, mais uma vez nesta nova etapa, neste novo desafio de fazer da revista Betel Viver Mais, que vai dos 15 aos 17 anos, aulas. É um pouco mais difícil, vamos treinar esse mês, eu não estou achando muita repercussão, mas se tiver uma pessoa aí dizendo que está sendo usado para poder ajudar a sua classe, os seus alunos, pode ter certeza que eu vou continuar, nem que esteja só você, porque a minha função aqui não é popularidade, eu não quero crescer no canal, eu quero que a palavra de Deus cresça e eu diminua. Então não tem importância, queridos, como está, mas se tiver uma pessoa dizendo assim que está sendo bom as aulas, que quer que eu continue, eu vou continuar. Senão, a gente volta só para os adultos. E se você não assistiu ainda, assiste lá. Me ajuda, tá bom? Vamos lá então? Vamos tentar colocar em dia para ficar tudo certinho, queridos, com todas as lições. Então vamos lá, continuação. Então hoje nós vamos fazer a lição 4 da revista Viver Mais, que é a revista dos adolescentes aí da editora Betel, que vai dos 15 anos aos 17, mas como eu já disse na primeira e segunda aula, queridos, esse tema é maravilhoso, esse tema teria que ter sido universal esse trimestre, ou seja, adolescentes, jovens, adultos, porque é um tema maravilhoso, é um tema que te dá estrutura, é um tema que te dá fundamento, firmamento na fé. Ele vai explicar a Torá, ele vai explicar o Pentateuco, o livro dos judeus. Então aqui nós já vimos a história sobre Gênesis, sobre o começo, a saída do Êxodo. Hoje nós vamos ver um tempo de escravidão de Israel. Então o tema da revista inteira é o Pentateuco. Significa o quê? Que nós vamos estudar só os 5 livros da Bíblia. Ei, comigo! Quais são os 5 livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós vamos estudar, trabalhar esses 5 livros. E hoje, a lição de hoje, a lição 4, o tema da lição de hoje é Israel, um tempo de escravidão. A base bíblica, se você quiser entender, é Êxodo capítulo 1 e 2. Agora nós já saímos de Gênesis e vamos caminhar para o segundo livro do Pentateuco, Gênesis. Aqui vai falar muito sobre o tempo de escravidão que foi passado, e aqui eles são libertos, eles começam o livramento da terra de Deus. Nessa revista você vai notar que, como, queridos, para mim, não existe nada mais importante que a Bíblia Sagrada, nenhum texto, nada mais importante que a palavra de Deus. Você vai notar que ela é cheia de versículos, porque a revista é criada com base na palavra de Deus. Então você vai notar que hoje eu vou fazer questão da maioria dos versículos que são citados, nós vamos ler aqui, porque talvez na tua sala de aula você não vai conseguir ler todos os versículos, talvez você lendo a revista, você que é professor, não vai ter muita coragem para poder, ou tempo, né, para poder verificar os versículos. Então nós vamos passar um por um, vai ser um pouquinho mais longo, mas nós vamos falar dos versículos. Eles são mais importantes do que até o conteúdo da revista, porque para a revista ter força, precisa ser falar dos versículos. E olha lá, o versículo chave, aquele versículo importante, o versículo de peso no estudo de hoje está assim, ó: saibas de certo que peregrino será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Gênesis 15, 13. Ou seja, Deus estava lá no comecinho falando para Abraão que ia dar uma terra que mana leite e mel, mas que antes o povo dele ia passar por um período de 400 anos numa terra que não era a terra dele, o Egito, e só depois eles iam ser salvos. Olha, e quando Deus fala, Deus cumpre, queridos. Se Deus tem uma promessa na tua vida, ele vai cumprir. Depois, lá na frente, nós vamos ver que o que ele falou lá em Gênesis 15, versículo 13, se cumpriu lá no finalzinho, na morte de José. Então vamos lá. Quando nós falamos de escravidão, você acha que a escravidão acabou? Você acha que existem tipos de escravidão? Olha esse texto antes do início da nossa leitura. Eu sei que é bastante texto, não fique chato, não fique triste, me ajude, acompanhe o texto aí, vai lendo comigo, pega o seu caderninho, vai fazendo anotações. Lembre-se, o crente de Bereia era um dos melhores, porque eles verificavam tudo. Então olha lá,
Quando falamos de escravidão no Brasil, no contexto atual, à primeira vista parece ser algo do passado. Ou seja, ele está dizendo assim, se a gente falar de escravidão hoje, nós só vamos pensar na época da escravatura, na época dos negros escravos. A maioria de nós estudou ou estudamos sobre a abolição da escravatura no Brasil, que aconteceu com a importante deliberação, conhecida como a Lei Áurea, oficialmente Lei 3.353, de 13 de maio de 1888. Então, quando se fala em escravidão aqui no Brasil, nós já lembramos logo dessa época. Olha lá, ó, que extinguiu. Então, em 1988, a Lei Áurea, com essa lei, foi extinguido a escravidão no Brasil. Os escravos passaram a ser libertos, livres, dando fim ao regime de trabalho escravocrata em nosso país. Agora preste atenção. No entanto, apesar do trabalho escravo nos moldes do passado ter sido para a libertação dos negros, ter sido realmente extinguido, sobretudo para a libertação dos negros, com a promulgação desta legislação ou desta lei, a escravidão tomou outros modos e se mantém viva. Presta atenção nisso, às vezes você não sabe disso, só para você entender. Ele está dizendo o quê? Que a escravidão, como a gente escuta, a gente vê falar, nós só lembramos da época dos negros, trazidos da África. Mas hoje a escravidão tomou outros modos, e eu quero te mostrar que ainda existe escravidão no Brasil. Mas afinal, você sabe o que hoje caracteriza o trabalho escravo no Brasil? Para o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, o crime de escravidão é definido como reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, sujeitando-se às condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Ou seja, queridos, eu não sei se você já ouviu, eu já ouvi muito isso, de pessoas que foram trabalhar em outro estado. Por exemplo, eu tenho um amigo que foi trabalhar no estado de Minas Gerais, e ele acabou se tornando esse tipo de molde, escravizado numa fazenda. Ele não tinha dinheiro para voltar, ele não tinha dinheiro para comer, e a única forma dele comer era trabalhando. Ele não poderia sair da fazenda, ele não tinha hora para parar, ele não podia tomar a liberdade dele, senão ele não tinha como voltar, ele não tinha como falar com seus parentes, ele não tinha como sair daquele lugar. É um modelo de escravidão hoje, ó. Já para a OIT, Organização Internacional do Trabalho, escravidão é todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob a ameaça de uma pena qualquer, para a qual não se apresentou voluntariamente. Ou seja, na escravidão moderna não há tráfico nem comercialização de pessoas como acontecia na época colonial, quando a lei permitia que uma pessoa fosse propriedade da outra, um objeto que poderia ser negociado em troca de dinheiro. No entanto, a privação da liberdade é a maior característica que prevalece desde o passado até hoje. Ou seja, você já deve ter visto notícias de crianças no norte e no nordeste que são obrigadas a trabalhos obrigatórios, quebrando coco, castanha, passando o dia, ao invés de estar numa escola estudando, ser obrigado a trabalhar, porque senão não tem o que comer. Isso é um tipo de escravidão, e hoje nós vamos falar sobre a escravidão do povo de Israel. Mas como vamos falar de escravidão, nós precisamos conhecer a escravidão de hoje também. Diferente da época pregressa, ou seja, a época da escravatura mesmo, quando a escravidão era marcada por características étnicas, a escravidão moderna está muito mais ligada ao poder aquisitivo dos escravizados. Ou seja, em geral são escravizadas pessoas em situação de pobreza e miséria, independente de raça ou cor. Essas são, vamos lá, forçadas a trabalhar por meio de medidas de intimação e punição. O índice global no mundo inteiro de escravidão, publicado em 2016 pela Fundação Walk Free da Austrália, afirma que
se espante, preste atenção. A escravidão atinge mais de 45 milhões de pessoas em todo o mundo. Olha só o tanto de escravos, de gente escravizada que não tem a liberdade, não tem direito de ir e vir hoje. 45,8 milhões de pessoas. A organização define a escravidão como uma situação de exploração, da qual não se consegue sair porque está sob ameaça, violência, coerção ou abuso de poder. Veja os principais tipos de trabalho que empregam mão de obra escrava, apontados pelo Walk Free, uma instituição que fez isso. Primeiro, indústria da pesca, onde milhares de pessoas são forçadas a trabalhar em barcos, podendo permanecer anos sem ver a costa. As vítimas desse tipo de trabalho relatam que quem é pego tentando escapar pode ser morto ou lançado ao mar. Consegue imaginar? Trabalhos vinculados às drogas, que empregam inclusive trabalho escravo de infantil. Lembra os famosos aviãozinho? É um tipo de escravatura. Eles obrigam a pessoa a trabalhar a troco de droga. Exploração sexual, e quanto tem disso, né? Que faz cerca de 4,5 milhões de vítimas, sendo uma a cada 4 menor de idade. Você sabia disso? Que no mundo inteiro, uma menina ou um menino sofre exploração sexual, 1 em cada 4. Então, cada 4 crianças que você conhece no mundo, uma está sendo explorada sexualmente, vendida, capturada e levada para outros países. Trabalho infantil, crianças ao redor do mundo são obrigadas por criminosos a pedir esmolas na rua. Trabalho forçado em propriedades particulares como casas e fazendas, longe da visão do público. A maioria das pessoas que estão em situação de pobreza é atraída por aliciadores por meio de falsas promessas de emprego e de melhoria de vida. Infelizmente, isso acontece todos os dias no mundo inteiro. Agora com você, seja um agente de Deus. Coloque-se em oração para que essa situação seja mudada, que o reino de Deus se alastre, mudando mentes e convertendo corações. Amém e amém. Conseguiu, queridos, entender esse texto, esse diálogo? Para que nós informamos isso? Para que nós trazemos um conteúdo desse? Para que você, professor, para que você, professora, estude isso e leve isso para os teus jovens e adolescentes, que muitas vezes, às vezes nós não sabemos, mas podem estar passando por trabalhos escravos desse tipo, sendo obrigados pelo pai e a mãe a pedir esmolas, sendo obrigado por traficantes a vender drogas, ou meninas se prostituindo com promessas de ganhar dinheiro. Nós, como cristãos, temos que mudar essa história. Vamos lá então? Qual é o objetivo dessa lição? Saber que Deus é fiel em suas promessas, ainda que as aflições venham a nos atingir. Ou seja, preste atenção, as tuas aflições, os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas tempestades, elas não atrapalham a promessa de Deus em ser cumprida. O que pode atrapalhar é você murmurando, voltando atrás, abandonando. Você sim pode impedir que Deus realize as promessas na tua vida, mas nenhuma luta vai impedir a tua promessa de chegar até você. Ponto de partida, o estudo para a gente começar. Avançando um pouco mais no Pentateuco, ou seja, saímos de Gênesis e agora entramos em Êxodo, que relata como o povo hebreu se livrou da escravidão do Egito. A figura central desta narrativa é Moisés, o líder escolhido por Deus para tirar o povo do cativeiro. Nesta lição, abordaremos o nascimento de Moisés e como ele escapou da lei de Faraó, que decretou a morte de todos os meninos nascidos na mesma época que Moisés. Essa fascinante história nos mostra que a fidelidade de Deus, independente das circunstâncias. Lembra o que eu disse? Não tem dificuldade, não pense por que eu estou passando esta prova, por que estou enfrentando esta dificuldade. Não pense nisso, pense que isso é um processo para te aproximar da tua promessa. Introdução. A história do povo de Israel
e o seu cativeiro no Egito por 400 anos estão narradas no livro de Êxodo. Esse livro narra como Deus visitou o seu povo e decidiu tirá-lo do Egito com seu braço forte. O Senhor levantou Moisés com determinação para enfrentar Faraó, que era o Deus da época, e toda a corte de Faraó. Antes desse cativeiro no Egito, lá estava José, que pelo agir soberano de Deus de Israel, havia se tornado o governador do Egito. Tá lá, ó. Vamos lá que eu quero ver se tá aqui o versículo aqui. Por que não tá andando isso daqui, hein? Ô, Jesus, me ajuda aí, hein? Me ajuda aí, não apanha um pouquinho, olha lá, ó. Isso, então vamos lá. Aqui tá, ó. Por que eu peguei esse versículo aqui e não peguei o de cima? Só para entender, ó. Em um período de muita fome, somente o Egito possuía alimentos. Graças à boa administração de José, agindo acertando, né, corrigindo a fome e já reconciliada com José, a família de Jacó foi morar no Egito. Ou seja, Gênesis 42:6, eu não apresentei por quê? Porque ele está incluído dentro desse texto que nós vamos ler. Gênesis 46, versículo 2 a 7, está na revista, então eu faço questão para que o professor, para que o aluno que está atendendo aqui, nós possamos levar a revista inteira, verificando os versículos, e diz assim: disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros, que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. Aí veio o versículo 6, que era o citado em cima. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Lembra, queridos, dessa passagem aqui, só cortando um pouquinho? O que remete a isso? Quem curvou primeiro perante ele? Os irmãos de José. Lembra a visão que José teve, o sonho que José teve, que os feixes de trigo se curvavam perante de José e os irmãos ficaram bravos? Aqui estava se cumprindo aquela promessa de Deus. José reconheceu seus irmãos, logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. Entendeu, queridos, esse texto? As promessas se cumprindo. Então, olha lá, ó, em um período de grande fome, somente o Egito possuía alimentos, graças à boa administração de José. Fugindo da fome, já reconciliada com José, a família de Jacó foi morar no Egito, num total de 70 pessoas. Olha só, vamos para lá, eu quero o texto. Êxodo capítulo 1, versículo 1 ao 4. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua família respectiva: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Asser. Então ele está dizendo as famílias com todos. Então era um total de 70 pessoas. Como os israelitas se multiplicaram-se e se tornaram uma população numerosa, o faraó decidiu fazê-los cativos, até que Deus levantou Moisés para libertá-lo. Então vamos lá, vamos entender. José se tornou governador do Egito, famoso. O faraó colocou ele somente abaixo dele. Acima de José só tinha faraó. Ele governou, ele ensinou como administrar. E é uma boa história para você aprender tuas finanças, aprender a administrar tua casa e ser uma pessoa próspera. Faraó deu tudo na mão dele, deu todas as partes para que ele governasse. E aí, queridos, a fome atingiu. A fome atingiu a família de José, também estava sem comer, foi para o Egito, pediu comida, então foi toda aquela vida, então trouxe todo o povo, 70 da família dele ali, e colocaram eles para morar em Gósen.
um distrito do Egito. Lá eles cresceram e multiplicaram. José morreu, passou os anos, foi trocando faraó. Depois de 400 anos, os atuais faraó, bem antes disso, né, já esqueceram de José. Como todos esquecem do passado. Pode ver que se eu te perguntar, raramente alguém vai lembrar do seu bisavô. Raramente vão saber o nome do seu tataravô. Ficou para trás, esqueceram. E aí o faraó ficou com medo. E aí começou a escravizar eles. Então pegou essa população inteira de Deus, que era bênção para o Egito, e começou a escravizá-los. Vamos lá, tópico 1. A nação egípcia. O Egito era uma importante rota comercial, pois estava localizado entre a Europa e a Ásia, o que lhe conferia uma posição privilegiada nas relações internacionais de comércio. Quanto à religião, os egípcios eram politeístas, vários, teístas, deuses, ou seja, adoravam a vários deuses. Por exemplo, o deus do rio Nilo, o deus touro, o deus da rã e a serpente eram alguns deles. Se você fazer um estudo mais aprofundado, você vai ver que cada praga que Deus trouxe sobre o Egito se referia a um deus dos egípcios. Ou seja, Deus trazia a praga, por exemplo, da rã, para mostrar que ele era mais poderoso do que o deus deles da rã. Todas as 10 pragas tinham deus egípcios que era cultuado. Deus colocou sangue na água do rio Nilo para provar que o deus Nilo, do rio Nilo deles, não era nada perto do Deus poderoso. Cada uma dessas divindades tinha uma função específica, e por acreditarem na imortalidade, os corpos dos faraós, das pessoas ricas e dos sacerdotes eram embalsamados após a morte. Ou seja, os egípcios acreditavam que os deuses deles, que eram os faraós, não morriam. Então eles embalsamavam. Até hoje tem em museus múmias. A múmia era um faraó ou uma pessoa importante que era embalsamada e guardada para uma eventual ressurreição ali, porque eles acreditavam que era imortal. Vamos continuando. Os egípcios foram bastante desenvolvidos, influenciando várias nações. Isso é muito importante. Eles sabiam muito. Eles construíram as pirâmides, e até hoje a engenharia sofre para saber como foi construída as pirâmides. Então a inteligência deles, os estudos deles era muito maior do que os nossos hoje. Uma admirável obra de engenharia. Já viu a esfinge? Procure na internet aí a esfinge. Como que eles conseguiram construir com a cabeça da esfinge sem que ela caia, sem ter apoio, sem ter colunas, numa época daquela que não tinha computador, não tinha assistido, era só a admirável engenharia dos egípcios. Eles inventaram o sistema de escrita hieroglífica, não tinha escrita, e através dos desenhos eles se comunicavam. Desenvolveram um sistema de irrigação do solo com as águas do rio Nilo, que ninguém sabia fazer irrigações. Desenvolveram eficientes sistemas de armazenagem para as colheitas, principalmente após a José, que estabeleceu que tinha que ser organizado em silos as comidas, os grãos. Então eles foram os primeiros a inventar silagem, guardar a comida, tanto para o suprimento próprio, quanto para o comércio com outras nações, além de serem exímios no trabalho artesanal. Quando você veja um vaso egípcio, olha só, um tapete egípcio, eles eram exímios nisso. Profeticamente, o Senhor havia anunciado que os descendentes de Abraão, ou seja, o povo de Israel, seria peregrino em terra alheia, aonde permaneceria por 400 anos em escravidão, em servidão. Lembra Gênesis 15, 13? Nós vimos agora há pouquinho, olha lá. Ó. Então o Senhor lhe disse, lá em Gênesis, profetizando para Abraão, Deus falou para Abraão, o Senhor disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros, ou seja, não estarão na terra do Egito, não estarão na terra de Israel, estarão no Egito, numa terra que não lhe pertencera, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Estava se cumprindo, queridos. A palavra de Deus, mais uma vez, estava se cumprindo. Como vimos, houve fome na terra, e Jacó e seus filhos se viram obrigados a mudar para o Egito, em busca de alimento. No começo tudo estava bem,
José possuía grande prestígio naquela nação, que não se opôs aos israelitas se estabelecerem no distrito de Gósen, na área mais fértil do rio, da delta do Nilo. Está lá o versículo, Gênesis 45, versículo 10, olha só. Tu viverás na região de Gósen, e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Ou seja, José estava falando para Jacó: Jacó, você não vai subir mais e não vai passar fome. Você vai ficar aqui, perto de mim, na terra de Gósen. Se você ler a história, ele vai dizer: olha, você não fica no meio dos egípcios, porque os egípcios não gostam de pastores, de quem cuida de gado e ovelha. Então você fica na terra de Gósen, é a melhor área para rebanho, e você vai estar perto de mim. Você, tua família, todos os nossos descendentes vão estar lá. Que eles estão conseguindo entender? Ei, se tá gostando da lição, o que é que eu preciso? Que comente, que republica isso daí, manda para outras pessoas, manda para tua escola bíblica, mesmo que a tua escola bíblica não seja da Betel, mande para as pessoas entenderem, é importante isso. E outra coisa, se você pegou agora a quarta lição, não perca a primeira, segunda e terceira, você tem que assistir elas. Aqui no meu canal tem, você precisa assistir elas, senão você não vai entender o Pentateuco. Se você começar a estudar agora, você já perdeu o livro de Gênesis. Você precisa conhecer a história do povo de Deus, você precisa conhecer a formação do povo de Deus. Quando o povo de Deus foi formado, o que levou o povo de Deus à escravidão? Aí sim você entra nessa lição, tá bom? Combinado? Vai assistir a aula 1, a aula 2 e a aula 3 que estão aí? Vai lá. 2. De convidados a escravos. Ao mesmo tempo em que os israelitas se multiplicavam no Egito, também o governo da dinastia egípcia mudou para um outro que não conheceu José. Êxodo capítulo 1, versículo 8. Então subiu ao trono do Egito um rei que nada sabia sobre José. Lembra que eu disse para vocês? Aquilo que eu fiz uma pergunta: você lembra o nome do teu bisavô sem consultar? Você lembra o nome do teu tataravô sem consultar? Raramente alguém vai lembrar. Eu não lembro o nome do meu bisavô. Eu não lembro o nome do meu tataravô. É isso que acontece. Quando passa muito tempo, as gerações se perdem a história. Por isso a importância de estudarmos a Bíblia de Deus, de conhecer a história nossa, do nosso povo, porque através de Cristo nós fomos feitos irmãos de Cristo, cordeiros da promessa, filhos de Abraão. Hoje eu e você podemos dizer que nós somos povo de Deus, escolhido, raça santa, raça eleita. Vamos lá? Diante dessa realidade, o povo de Deus foi escravizado, pois passou a ser visto como um iminente perigo para a unidade política do Egito, temendo perder o domínio da terra para os numerosos israelitas. Então olha lá, Êxodo capítulo 1, versículo 9 e 10. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numerosos e mais forte do que nós. Isso Faraó dizendo: temos de agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Olha só o que o Faraó estava falando. O Faraó estava dizendo assim: olha o povo como é que cresceu. Hoje são mais que nós. Hoje são mais fortes que nós. Nós temos que dar um jeito de parar nessa procriação deles. Senão eles vão se aliar com os nossos inimigos e vão tomar a nossa terra. Ou seja, Satanás já estava influenciando para que o coração de Faraó fosse instruído a escravidar o povo, para que a promessa dos 400 anos se cumprisse. E agora viria o libertador, Moisés. O Faraó o submeteu a uma cruel escravidão. Os feitores, os capatazes foram encarregados de utilizar toda a mão de obra estrangeira para o engrandecimento do Egito. Isso foi feito de modo tão tirano, vil e cruel, que os israelitas passaram a amargar a vida com dura servidão. E aí eles começaram a castigar. Êxodo 1,14. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Ei,
viu já os tijolos? Eu ainda não fui lá, mas um dia eu quero ir. Falando de eu quero ir, orem por mim. Mês que vem eu vou realizar minha tão sonhada viagem. Vou conhecer Israel, a terra do nosso Senhor. Oh, Deus é bom demais. Queridos, lembra dos tijolos das esfiras, das pirâmides? Quem construía os tijolos e quem colocava no lugar era o nosso povo, os israelitas. Vamos continuando? Embora submetidos a trabalho forçados no campo, na produção de tijolos e na construção das cidades celeiros, quanto mais os israelitas eram afligidos pelo trabalho escravo, mais eles se multiplicavam, aumentando o pavor dos egípcios. Ou seja, a estratégia de Faraó não estava dando certo. Olha lá. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Ou seja, quanto mais Faraó obrigava os israelitas a trabalhar escravo, mais Deus fazia os israelitas a se produzir e crescer. Lembra a promessa para Abraão? Crescer e multiplicar. Dessa forma, em uma segunda tentativa de subjugar o povo de Deus, Faraó ordenou que matassem todos os meninos recém-nascidos, poupando apenas a vida das meninas. Ou seja, Faraó falou assim: esses homens são muito potentes, vamos acabar com eles. Então toda criança que nascia, as parteiras tinham a ordem de olhar: é menino? Corta, mata. É menina? Deixa criar, porque não vai ter homem para casar. Por quê? Povo de Deus é marido de uma mulher só. Então, se não nascesse homens, não poderiam casar as meninas. Na verdade, Satanás já conspirava para que o Messias não nascesse. Contudo, as parteiras egípcias, olha só, as parteiras quem? Egípcias. Não eram parteiras israelitas, não eram parteiras hebreias, eram parteiras egípcias. Elas eram tementes a Deus e disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz a filhos antes que as parteiras venham a elas. Olha só o que elas estavam dizendo: olha, as mulheres egípcias são muito fortes. Opa, pulei até um texto ali em cima, né? Êxodo 1, 15 e 16. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá, que eram egípcias, quando fossem ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem. Se for menina, deixa viver. Então era a ordem de Faraó às parteiras. E aí, Êxodo capítulo 1, 19, está lá. Responderam as parteiras a Faraó, ou seja, quem? As parteiras egípcias. Elas falaram assim, ó: olha, as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Ou seja, dão à luz antes que as parteiras cheguem, elas já dão os bebês. E elas já separaram o bebê, não tinha como matar. Por fim, Faraó ordenou que os meninos fossem jogados no Nilo. Então o que ele fez? As parteiras não estão conseguindo matar? Isso daí não é desculpa para mim, Faraó dizendo. Então eu quero que agora meus guardas, a guarda real egípcia, vai de casa em casa em hebreu todos os dias procurando. Encontrou menino, lance no rio, que é cheio de jacaré, e vão morrer afogados e ser comido por crocodilos. A história diz que os maiores crocodilos são do rio Nilo. Até aí também? Até aí entendido? Tudo certinho? Continuando? Já fez o trabalho de casa? Já me ajudou? Já se inscreveu? Aproveita aí. Deus prepara a libertação. Aparentemente não havia o que pudesse ser feito contra aquele brutal força egípcia, a não ser orar. O nascimento de Moisés foi a resposta de Deus ao clamor do seu povo. Olha que história linda. Se você nunca leu, você tem que ler essa história. O nascimento de Moisés foi a resposta de Deus ao clamor do seu povo. A mãe de Moisés, Joquebede, conseguiu escondê-lo para que não fosse morto. A Bíblia diz que ela escondeu ele 3 meses, escondido. Mas chegou uma hora que ficou com medo, ó. Porém, quando não pôde mais manter o menino escondido em casa, ela o aninhou. O que é o aninhou? Colocou ele num cesto como se fosse um ninzinho para ele, lá dentro, que nem um ninho de passarinho, dentro de um cesto, e colocou no rio.
confiando que Deus cuidaria de Moisés. Olha a fé de Joquebede. Joquebede sabia que Deus tinha promessa com aquele menino era lindo, era a promessa de Deus, era a resposta de oração. Deus não falha nas suas promessas. Então ela fez um ninho, colocou ele dentro bem preparado, passou piche no cestinho de junco e colocou no rio. Assim o menino sobreviveu graças à astúcia da sua mãe e à bondade da filha de Faraó, que o retirou do rio Nilo e o adotou o menino como sendo seu filho. E olha que interessante, e ainda ela pagou a ama de leite para cuidar, ou seja, a filha de Faraó não tinha leite, não podia amamentar. E o que ela fez? Ela precisou pagar uma ama de leite, uma mulher para amamentar o filho. Olha o que Deus fez. A própria Joquebede, sem saber que se tratava da mãe de Moisés, ou seja, a filha de Faraó, olha na beirada. Miriam estava sondando isso. Quando Miriam vê ela retirando Moisés da água, ela corre para lá e fala assim: olha, não era bom pegar uma hebreia que pode amamentar esse bebê? A filha de Faraó gostou da ideia, mandou a Miriam buscar. Ela foi lá, buscou e trouxe Joquebede. Ou seja, além de Deus salvar Moisés, a filha de Faraó ainda pagava para a mãe sustentar o seu próprio filho. Ela teve o seu filho de volta nos seus braços e ainda recebia. É esse o Deus que eu prego, é esse o Deus que eu ensino, é esse o Deus que faz milagres. Em tudo isso, fica evidente o agir sobrenatural de Deus, conduzindo a situação. Quando o menino foi levado ao palácio para receber a educação real, ele já desfrutava de uma boa influência hebraica, ou seja, da sua família de origem. Ou seja, quando ele teve na hora de apartar, para ele de desmamar, para ele poder aprender as artes do Egito, ele já tinha pegado a cultura hebreia, ele já estava infiltrado entre os hebreus. E olha que ele foi para o palácio se tornar um dos maiores legisladores que já existiu, porque a ciência do Egito era muito maior do que as outras. No palácio ele recebeu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Lembra que no Velho Testamento o nome das pessoas eram dadas conforme o que as pessoas acreditavam? Tirou Moisés da água, então esse termo tirado da água chama Moisés. O Jacó sai da barriga da mãe grudado no calcanhar de Esaú, é chamado de enganador, aquele que estava grudado. Esaú nasce peludo, é chamado de Esaú, que significa peludo. Abraão era Abrão, Deus muda o nome para Abraão, pai de nações, certo? Vamos lá. Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito, recebendo a educação digna de um príncipe, além de se tornar um homem influente naquele lugar. Olha só, vamos ver o que Atos 7:22 diz. Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Olha a influência que ele começou a ter, né? Já adulto, tomou conhecimento da situação de escravidão em que viviam os israelitas. Conhecedor das suas origens, ele se compadeceu do seu povo. Ao ver um egípcio espancando um de seus compatriotas, Moisés não se conteve e acabou matando o egípcio. Por isso renunciou à vida no palácio onde fora criada pela filha de Faraó. Então aí o que ele faz? Vamos ler esse textinho aí? Lindo! Bíblia! Se você não gosta de Bíblia, está na aula errada. Se você não gosta de Bíblia, queridos, aqui não é o teu lugar. Aqui nós vamos estudar sim a revista, importantíssima, mas mais importante que a revista é a palavra de Deus. É ela que dá embasamento para a revista. E diz assim, Êxodo capítulo 2, versículos do 11 ao 15. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés então teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés,
mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali se assentou à beira de um poço. Olha como que a história é linda, queridos. Vamos continuando. Começa aqui uma nova história na vida de Moisés, preparado por Deus para ser o libertador do povo de Israel. Então presta atenção, ó. Deus deu sabedoria e estratégia a Joquebede para poupar a vida de Moisés. As promessas feitas a Abraão estariam comprometidas se o desenrolar dos fatos fossem diferentes. Deus é o Senhor da história. Ou seja, agora aqui, queridos, nós ouvimos falar da escravidão, como que foi tirado, como que era o primeiro passo para sair da escravidão, como que Deus levantou um libertador, e espero que você entendeu. Na próxima aula, nós vemos Israel, um povo de libertação, ele se libertando, por isso que você não pode perder, as aulas uma melhor do que a outra. Conclusão, o povo de Israel viveu um longo tempo de escravidão no Egito, mas no tempo designado por Deus, quem lembra? Qual é o tempo que foi designado por Deus? 400 anos. Moisés contrapôs a Faraó e a todos os falsos deuses do Egito. Assim, na consumação de sua obra libertadora, o Deus verdadeiro tirou Israel do Egito com a mão poderosa. O Deus de Israel é soberano e por isso estabeleceu uma viva esperança para Israel. O mesmo ele também faz por cada um de nós, por mim e por você. Se você for fiel a Deus, as promessas dele serão cumpridas na sua vida. Amém e amém. Entendido? Próxima aula, o que nós vamos estudar? Israel, agora, um tempo de libertação. A base bíblica, se você quiser ler, seria ótimo. Êxodo capítulo 3 e capítulo 4 inteiro. O versículo-chave vai ser: em Israel nunca mais se levantou um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Deuteronômio 34, versículo 10. Queridos, a próxima aula promete. A próxima aula vai explicar para nós, vai fazer um estudo conosco sobre agora a libertação, sobre agora as pragas que veio sobre o Egito, sobre agora o poder de Deus sobre Israel. Nós vamos entender um pouco sobre por que Deus endureceu o coração de Israel. Olha, vai ser uma aula magnífica, fique atento. E ó, eu vou apertar ela, eu quero ver se amanhã mesmo eu já publico ela, para que a gente corra e consiga manter as aulas em dias. A partir da sexta, nós vamos manter toda semana, toda segunda-feira, a aula aqui no canal Minuto Conselho de Deus para você. Tá gostando? Tá bonita? Tá boa? Assistiu também adulto? Eu preciso de você. Eu preciso de você. Então, se você assistiu e gostou e quer que eu continue com essa BT adolescente, você precisa me ajudar. Além de comentar, precisa compartilhar na tua igreja, compartilhar com as pessoas que você sabe que gosta, compartilhar nas tuas redes sociais, no teu Facebook, no teu Instagram, nas tuas redes sociais. Posso contar com você? Vamos lá, orar para que a gente termine. Senhor Deus meu, Deus Todo-Poderoso, obrigado por mais essa aula maravilhosa, onde o Senhor falou no meu coração, e eu tenho certeza que falastes no coração desta pessoa aí. Senhor, que ela possa, Pai, entender que a vontade de Deus, a promessa de Deus não pode ser impedida. Nada pode impedir a promessa de Deus, a não ser nós. Que o Senhor possa nos dar essa ciência. Fique conosco, nos prepare para a próxima aula, Espírito Santo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem todos com Deus.